Vocês entenderam? Não. Não? Ué, o que aconteceu? Por quê? Vocês não conhecem a Libras? Ué, tem a Dani aqui. Não é normal a gente falar em Libras? Bom, vamos mudar um pouquinho então. Eu vou mudar o meu idioma e a minha voz. Só para vocês perceberem, sentirem um pouco do que o surdo sente. Por exemplo, a Dani está num ambiente em que todos nós somos ouvintes e ela é a única que é surda. Então agora, se fosse o contrário, que a gente fez uma brincadeira agora, ela estava entendendo o que eu estava dizendo e nenhum de vocês estava entendendo. É assim que ela se sente. Por isso hoje, essa talk é justamente para isso, para a gente conhecer um pouco mais de Libras e ver como que a gente se encaixa nisso. A gente fez até essa brincadeira aí, esse trocadilho, muito usado na programação, né? Programação orientada a objeto. A gente fez a programação orientada a sinais. A gente vai ver ao longo dessa talk como que a Libras, a língua de sinais, e a programação tem bastante coisa em comum. Então, apresentar, sou o Thiago, trabalho no comercial, analista de negócio, também trabalho como intérprete de Libras. Junto comigo nessa talk vai estar a Ellen, nossa analista de marketing da Fintech, e a convidada especial é a Daniele, ela é professora e tradutora de Libras. Então a Daniele, ela é graduada em licenciatura em Libras, Letras Libras, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mestre em Educação pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e está fazendo doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então ela tem uma bagagem curricular aí bem grande. Por que é interessante isso aqui? Porque muitas pessoas pensam que pelo fato da pessoa ser surda, ela não consegue ir além da graduação. Ela terminou o ensino médio e já está bom. Não. Um surdo pode fazer exatamente a mesma coisa que outras pessoas. A limitação dele é na audição, não na sua percepção das coisas e nem na sua forma de raciocinar. Então, o que é Libras? Alguém arrisca definir o que é Libras? O que significa essa palavra Libras? É tipo um acrônimo para a linguagem brasileira de sinais, não é? Quase isso. Quase isso. Então, é Língua Brasileira de Sinais. Depois a gente vai ver por que é língua e não linguagem. Tá? Então, a linguagem é um pouco diferente, mas aqui, ó, a língua de sinais ela é usada pela maioria dos surdos no nosso país. Tá? É reconhecida por lei. Basicamente, ela é segundo idioma oficial no nosso país. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de quase 11 milhões de surdos. Em Maringá, são mais de 3 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Dia 26 de setembro, né, começou esse ano, foi formalizado pelo governo, é o Dia Nacional do Surdo. Então tem dia para tudo, né? Tem dia dos pais, dia das mães, dia do programador e também tem dia dos surdos. 2 a cada 3 brasileiros relatam enfrentar dificuldades nas atividades do cotidiano. Esse 2 a cada 3 são surdos. A cada 3 surdos, 2 enfrentam grandes dificuldades no seu dia a dia. Em coisas simples, como chegar numa padaria, no panificador e comprar um pão. Ou até mesmo numa entrevista de trabalho em algo mais complexo. Por que eles sentem essas dificuldades? Porque nós, ouvintes, não estamos preparados para eles. E esse é o ponto que hoje nós vamos tocar um pouco aqui. Libras e programação seguem a mesma linha. Por quê? Quem aqui trabalha e mexe direto com programação, ela tem comandos. Você não fala com a máquina como você conversa informalmente com as pessoas. Você tem que dar comandos para ela. Semelhante a isso, em sinais, você não traduz para as pessoas, ou o surdo não conversa com você, palavra por palavra, como estamos falando aqui agora. Precisa-se de um contexto. Da mesma forma, a linguagem de máquina. Você não fala para ela, ó, eu quero que você vá até a pasta tal e pegue o arquivo tal. Não é assim que você escreve esse comando. Você diz o caminho, o endereço. C, 2 pontos, barra, aí todo o caminho que ele precisa seguir, por exemplo, para até entrar dentro de uma pasta e o nome do arquivo. Então, em Libras também.
muitas palavras, por exemplo, para nós em português. Manga. Manga pode ser uma fruta, como pode ser da sua roupa. Em sinais existe algo muito parecido. Então tem sinais que servem para... tem mais de um significado. Então você precisa contextualizar isso. E dessa forma que ele se encaixa também dentro da programação. Hoje você não pega um livro de programação, lê rapidamente, sou programador. A gente não consegue, né? Por quê? Requer então estudo e prática constante. Bons estudantes se tornam bons profissionais. E bons profissionais vão se destacar por quê? Justamente por essa habilidade de ter essa responsabilidade, essa cobrança, autocobrança de sempre estar estudando e praticando cada vez mais, treinando, treinando e treinando, né? E podemos dizer que a Libras, ela é uma comunicação não verbal justamente por causa disso. A forma como você fala, ela é não tão informal quanto o nosso português aqui, mas não tem essas conjugações verbais também. A gente vai ver um pouco mais pra frente sobre isso. Vamos explicar agora rapidamente por que não é linguagem de sinais. Vamos pegar um exemplo aqui. A Josi, se me permite. A Josi fez uma viagem. Você não fala japonês, né? Não. A Josi fez uma viagem para o Japão. Ela chegou lá morrendo de fome. Ela não fala japonês. Ela consegue pedir comida, água, bebida? Como? Apontando, fazendo assim, tentando falar em inglês, que talvez eles entendam alguma coisa. Exato. Mas digamos que ela só sabe o português. Não sabe outro idioma. Aí faz algum sinal, aponta. Exatamente. O fato dela apontar lá, tem um cardápio, ó. O garçom vai vir aqui dela, esse aqui, ó. Eu quero beber, quero água. E aponta assim, ele vai entender. Ele vai trazer água para a Josi. O que ela fez? Ela usou uma linguagem corpórea. O corpo dela, os gestos que ela fez, levaram o garçom japonês a entender que ela queria água. Mas ela não usou nenhum idioma específico para isso, nenhuma língua. Por isso que é diferente. Linguagem de sinais não é a mesma coisa que língua de sinais. Porque a língua de sinais é um idioma próprio dos surdos. Assim como o português é um idioma próprio dos ouvintes que moram nesse país. Então a linguagem corpórea é uma coisa, língua de sinais é outra. Língua de sinais não é mímica, gente. Usa-se mímica para facilitar o entendimento, mas não é mímica. Eles têm o idioma próprio deles. Isso é bem interessante a gente ter bem em mente. Alguém aqui conhece alguém surdo? Estudei com Guilherme conhece? na faculdade de graduação. Na sua graduação? Legal. E como que era a sua experiência com ele? Ela conseguia entender bem o que a gente fala, né? Mas no começo a gente eu tentei aprender a linguagem, mas depois ela saiu, abandonou a faculdade e foi para outra área. Aí eu acabei abandonando o meu estudo de uma questão de livros. Entendi. Mais alguém? Eu fiz colegial primeiro. Vitória? Uma menina que era surda e ela tinha uma intérprete também que ficava com ela. Dentro da sala, né? Ela conseguia entender bastante o que a gente falava, mas tinha dificuldade. Ela usava até um aparelhinho, sabe? Mas ela tinha dificuldade. Legal. Jorge? Isso foi legal. Eu dei aula para dois na minha graduação. Eles entraram com dificuldades, né, porque não tinha intérprete. Ela tinha saído porque ela engravidou. Estava perguntando para ele agora. E aí ficou de responsabilidade minha dar aula, porque eu estudei Libras um bom tempo. Legal. E no seminário, porque também tinha no seminário, então a gente teve essa prática. E claro, com muita dificuldade, porque fazia muito tempo que eu não estudava, né? E ali eles foram ensinando alguma coisa, mas tinha os dois se ajudavam e eu tentava repassar a matéria, porque era matemática, tipo, era muito complicado, então. Legal. Foi uma experiência muito legal também. Assim E era de Maringá aqui? Não, era de Jandaia. E o seu? Não, que é Bahia. Hã? Da Bahia. Bahia. E a Cíntia? A minha vizinha de porta. Interior de São Paulo. Hoje? Hoje a minha vizinha de porta, ela é surda. Ela é surda. É. E Aqui em Maringá? É. Nós temos 4 apartamentos por andar. E eu moro de frente com ela, então a gente se identificou.
E eu sou muito brincalhona, então às vezes eu nem entendo o que ela fala e ela escreve pra mim. E na igreja que eu frequento, eu tô fazendo aos sábados a linguagem bíblica, a linguagem deles, né? Aham. E o pastor, ele, antes de começar o culto, sobe uma professora, porque nós temos a parte onde o surdo fica, Uhum. e aí a professora explica o gesto, boa noite, essas coisas, né? Então, todo culto ele ensina uma palavrinha pra gente poder se identificar com eles. Que bom. E através desse pequeno estudo que o pastor dá, eu tô conseguindo entender o que ela tá falando. Mas uma boa parte da conversa ela consegue entender pela Leitura labial. leitura labial. É, eles se esforçam bastante. Né, pra Esses esse dias ponto. ela foi lá em casa pedir café e não entendeu açúcar. Acontece. Aí ela fazia, não, café. Café. Legal. Aqui, ó, vamos falar um pouco dessa diferença. Porque é comum as pessoas dizerem, ali, ó, fala com o surdo mudo ali. Ou com o mudinho, ou o surdinho. Isso é uma ofensa. É a mesma forma que quando às vezes ofendem a gente. Às vezes a gente não liga. Mas fala com a baixinha lá. Ó, fala com aquela que tem o cabelo enrolado lá. Fala com a gordinha lá. Ó, aquele palito lá. Fala com ele. A gente não gosta, é ofensivo. A gente pode até aceitar para evitar brigas. Mas da mesma forma. Ó o surdinho lá, ó o mudinho. Não é legal. Não há problema nenhum em falar surdo. Eles são surdos. Então, isso, tranquilo, pode falar. É até melhor do que ficar usando, ele é deficiente auditivo. Não, ele é surdo, ele sabe disso. E isso não é ofensivo. Surdinho é, surdo não. A grande diferença aqui é que as pessoas acham que todo surdo é mudo. Mas não. Por exemplo, uma pessoa que nasceu surda é uma situação. Ela nunca vai conseguir falar porque ela nunca ouviu a própria voz. Você aprende a ouvir após que você vai... As pessoas vão falando, você vai ouvindo, você vai aprendendo. Tanto que quando a gente pega às vezes uma gravação nossa, a nossa voz é estranha pra gente, né? Porque é diferente o que sai, grava ali no áudio do que a gente está acostumado a ouvir. Então a gente consegue ouvir a nossa própria voz. E isso nos permite ter essa habilidade de ouvir e falar ao mesmo tempo. Em contrapartida, pode acontecer algo e você é uma pessoa normal que fala, escuta e de repente ficou surdo. E aí? Você vai perder a capacidade de falar? Não. Mas você é surdo, mas não é mudo. Se hoje cortarem a sua língua, ou aconteceu algum acidente, você perde a fala. Não consegue mais se comunicar. Você se torna uma pessoa surda? Não, você continua ouvindo. Você não consegue mais falar. Então, surdo e mudo são coisas diferentes. Então, eu sei que vocês aqui não falam, né? A gente sabe que vocês não usam esse termo, mas se vocês ouvirem alguém com jeito, com tato, com carinho, com amor, fala, chama de surdinho não, nem de mudinho. Aí você explica para a pessoa o porquê, né? E essa diferença. Só um adendo também. Outra coisa que é muito, muito ruim fazer, a pessoa é surda, você sabe. Então gritar com ela não vai fazer ela ouvir. E quando a gente grita com uma pessoa que é surda, ela percebe na expressão quanto fica ruim e ela se sente constrangida. Porque as pessoas ao redor vão observar que você está gritando e aí a pessoa que é surda, ela não se sente bem. Então, ou ela deixa de se comunicar, ela evita se comunicar e a gente acaba causando um grande constrangimento. Mesmo isso não sendo intencional, não querendo constranger as pessoas, a gente não sabe a forma de se comunicar e a gente às vezes acaba gritando, né, no intuito de tentar se comunicar melhor. Então, às vezes, é melhor sim fazer um gesto, escrever, do que tentar gritar com a pessoa. Ou até falar um pouco mais devagar, não tão devagar. Porque, assim, tem surdos que conseguem fazer a leitura labial e tem outros que já não tem tanta facilidade. Então, é tentar encontrar uma comunicação amigável para não constranger a pessoa, né? E isso ser legal, ser uma experiência bacana.
Perfeito. Bem lembrado esse ponto. Agora, fazer um ataque com a Dani. Então, convidar a Dani, ela vem aqui na frente, eu vou ficar ali do lado do Bruno, vou fazer umas perguntas para ela, vou fazer em sinais, tá? O Bruno vai traduzir a minha pergunta e ao mesmo tempo ele vai ser a voz da Dani. A resposta que ela der, ele vai estar traduzindo pra gente, beleza? Pra gente conhecer um pouco melhor a história dela. Aproveitar o momento. Tudo bem? Obrigado. Vou fazer uma pergunta, Dani. Você nasceu surda? O que aconteceu? Bom, eu nasci surda, né? E eu nunca soube o motivo, né? Faz 3 anos atrás que eu descobri o motivo da minha surdez, né? Eu descobri que eu tenho síndrome de Usher, né? É uma síndrome que afeta a visão, né? E eu também tenho problema na visão. A minha visão, eu não tenho a visão periférica, né? Quando as pessoas me chamam ali, vê eu na frente, né? O meu campo de visão central é ótimo, mas isso já estava intrínseco em mim. E eu nunca percebi que eu tive esse problema, né? Então foi a síndrome de Usher. E a síndrome de Usher é rara, né? 2% da população pode apresentar, né? E geralmente acontece com surdos e a pessoa tem problema de visão. Outra pergunta. Você cresceu surda, né? Como é que foi a tua escolarização? O ensino básico, o ensino fundamental, médio? Então, né, eu sempre estudei numa escola de surdos, né? Nunca fui para inclusão. Então, desde pequenininha, né, eu cresci numa escola sinalizada, né, uma escola bilíngue que tinha sinais. Quando eu fui para fazer a minha graduação, eu entrei na faculdade e não tinha intérprete, não tinha língua de sinais. E mesmo sendo bilíngue, eu tive muita perca de conteúdo, né? Na época não tinha legislação que obrigava, né, as instituições. Então aí eu terminei uma graduação e eu comecei a outra, que eu fiz a Letras Libras. E aí a universidade já tinha todo o material adaptado. E quando você entrou na faculdade, Dani, né, os seus colegas de turma, como é que eles te viam? Então eu também não era uma pessoa mais madura, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sentava no fundão, né? Achava que eu ia conseguir fazer a leitura labial do professor, né? Pô, mas foi muito complicado, né? As primeiras aulas dava, chegava no final, não entendia mais nada, né? Então eu ficava fazendo cópia, né, dos meus colegas, né, do conteúdo, da matéria. E não tinha uma interação, tinha uma interação básica, mas não era claro para mim o conteúdo. Foi bem complicado, foi difícil. Você se apurou aí, né, na faculdade. Outra pergunta, Dani, e com trabalho, né? Hoje você trabalha como professora, é isso? Professora? Isso, hoje eu sou professora, né, na UTFPR, né, no campus aqui de Apucarana. E só você de surdo? Isso, então as turmas são todas de ouvintes, né? O ensino superior, então tem a legislação que diz que todo curso de licenciatura tem que ter a disciplina de Libras, né, na graduação. E eu sou a única surda que trabalha no campus, né? Tem uma intérprete lá, mas eu que dou a disciplina de Libras nos cursos de graduação. Você é casada? Sou casada com um surdo também. E ele também é professor? O meu marido também é professor de Libras, dá aula nas escolas para ouvintes, né? E ele também é professor igual a mim, né? Na UTFPR, lá eu sou do campus de Apucarana e ele de Campo Mourão. Que legal. Mais uma pergunta para ti. E hoje agora, quando você fala sobre a língua de sinais, né? Aqui hoje, te olhando, o que você sente, né? Quando as pessoas veem que você chegou aí? Agora? Eu hoje? Ai, que pergunta, não sei o que eu sinto, né? Eu acho legal que vocês vejam a Libras como novidade, né? Vejam o surdo, né? Podendo interagir, conversar, né? Eu fico feliz com essa interação. É importante a divulgação da Libras, né? Porque os surdos às vezes ficam escondidos, a sociedade não olha para o surdo, né? Não vê que ele é capaz, não vê que ele pode
chegar, né, e ser igual aos ouvintes, né? O importante é mostrar que a gente também consegue, né? Então eu fico feliz com o convite mesmo. A gente que agradece, Dani. Então, depois a gente pode pedir para você falar um pouquinho mais, tá? Sobre isso. Vamos ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta para ti. Fiquem à vontade, tá bom? Beleza? Isso é palmas. Eu não sei se todo mundo... Então, posso fazer uma perguntinha só? Qual que é o tema de doutorado dela? Ela já caiu. De volta aqui, deixa ela ficar para a pergunta, né? Só por interesse mesmo. Qual foi a linha de pesquisa que ela fez no mestrado e no doutorado? Então, a minha pesquisa de mestrado foi sobre a escrita da língua de sinais, né? Então, na Libras não é uma língua oral, né? O português é uma língua oral, né? Tem a escrita, né? O português registrado, né? O registro da língua portuguesa. E como é que faz o registro da língua de sinais? Então, eu fiz essa pesquisa pensando como que a abordagem do ensino da Libras com o registro escrito da língua de sinais ou sem o registro. Isso, aí o doutorado agora eu continuo com essa mesma linha, né, pesquisando o ensino básico, né, a primeira fase. O mestrado eu pesquisei sobre o ensino médio, né, e agora o doutorado eu estou pesquisando o foco da sign writing, a escrita de sinais. Então o sign writing, a escrita dos sinais, ajuda na aquisição da língua portuguesa ou prejudica, né? Como é que funciona a aquisição dessas duas línguas na educação bilíngue? Posso fazer uma pergunta? Pode. Levanta a mão, quem vai fazer a pergunta. Vontade. Tá bom? Eu percebo que ela é uma pessoa muito bem resolvida também, né? Mas eu gostaria de saber na infância, adolescência, como que foi assim, esse percurso da vida dela, se em algum momento ela teve algum preconceito com ela mesma, ou a restrição de amizades, como que foi isso? Então, eu agradeço muito a minha família, porque a minha família sempre me tratou como normal, não como alguém inferior, né? Então eles sempre me incentivaram, né? Me trataram como minha mãe, meu pai sempre me tratou como as outras irmãs. Então eu fui para uma escola de surdos, tinha contato com outros surdos que também eram meus professores, e isso me assegurou a minha garantia, a minha identidade surda, né? Então, isso não acontece com outros surdos, tá? Isso tem muita diferença na minha família, com a assistência que eu tive, né, e com os outros surdos. A família às vezes não apoia, não tem referência linguística, né? Ele se sente inferior, se sente menosprezado. E também a questão da Libras, né? Hoje a gente tem a lei, né? Que tem o reconhecimento da língua, tem uma visibilidade, né? A língua de sinais. E antes não tinha, né? Então isso é muito importante. Daniel, tem uma pergunta. Quer fazer uma pra ela? Faz assim. Dani, pra nós, pelo menos pra mim, que não entendo nada de Libras, não tenho convívio com a pessoa surda, como que é a melhor forma que eu posso falar com ela que a pessoa vai se sentir confortável, sabendo que a minha ignorância de falar em sinais? Então, né, a principal chave é a paciência, né? Então, quando você encontrar um surdo, né? Às vezes o surdo ele vai conseguir saber português, então você pode se comunicar escrevendo, né? Mas a maioria dos surdos não escrevem bem, né? Eles não sabem. Eu sou bilíngue, eu tenho a língua portuguesa, né, comigo, então a maioria dos surdos você vai precisar fazer um português meio simplificado, né? Fazer bastante gesto, bastante mímica para entender. Mas é importante, né? Às vezes fazer um cursinho, né? Para você aprender um pouquinho mais do idioma. Eu estudei no instituto e eu vejo que tem bastante pessoas que querem integrar no estudo. E quando eu estudei 6 meses lá, e eu vi que tinha uma pessoa surda na minha sala e já tinha se passado 4 intérpretes. E a escola, ela não achou mais uma pessoa intérprete porque a professora saiu e a aluna teve que desistir.
Hoje no Brasil, é obrigatório ter uma intérprete em cada colégio? Hoje a lei diz que se o surdo está incluso dentro da sala de aula, é obrigado a ter um intérprete, porque é o acesso linguístico, né? Mas o que acontece é que nas escolas bilíngues não precisa ter intérprete, porque o professor sabe a língua de sinais, né? Na inclusão, ele tem que ter, é obrigado a ter um intérprete, é o acesso linguístico do conteúdo todo. Entendi. Eu gostaria de saber se aqui em Maringá tem grupos que as pessoas surdas elas se encontram para conversar, para, enfim, compartilhar as experiências, né? Então, tem as comunidades, né? Eles não têm um centro, né? Não tem uma associação específica onde todo mundo se reúne, né? E, assim, geralmente eles são pontuais, né? A galera, são os amigos, se juntam, se conversam, né? Tem algumas cidades que tem algum tipo de associação que o pessoal se reúne. Aqui em Maringá é um pouco meio disperso, né? Mas tem sim. É isso, então às vezes a gente está tentando, a gente mesmo, a Dani e o Bruno estão planejando para que ano que vem a gente faça um projeto para juntar essa galera e ter um ponto específico, um café com Libras aí. É até bom pra gente, né? Pra ter mais familiaridade também com as línguas. Então às vezes o pessoal, né, é importante fazer a divulgação, né? Porque às vezes o surdo também ele acaba se isolando, né? Ele tem uma dificuldade, às vezes ele também não se encaixa, não se enquadra, né? Então a gente faz um projeto, né, inclui a escola, inclui os ouvintes que querem aprender língua de sinais, né, e todo mundo com aquele objetivo de assimilar um idioma novo. Né? Agora, pessoal, vou passar ali um vídeo que vai mostrar um pouco de como que nós, que não sabemos sinais ou sabemos pouca coisa, como que a gente pode interagir e ajudar essas pessoas surdas a mostrar para elas que não, vamos se colocar no seu ambiente, como que isso é importante. Consegue ampliar pra gente? Cadê a cortina? Cadê A luz aqui, ó, da frente. Essa? É. Você é Tá de cima? Não sei, eu acho que sim. entendi. Ano, ready? Parang may kulang ah. Balik mo namin agad. Ano, bilisan mo matala. Teka, maulit na ako. Ano, nahulog ka pa? Hina, steady na. Bilisan mo ko yung gupit. Parang may mali ah.
Bom, então é uma demonstração simples, né, de como poder colocar essas pessoas de uma forma mais inclusiva, porque toda aquela sensação, a emoção que a gente tem do áudio, eles não têm. Significa que eles não sentem emoção? Não, pelo contrário. Eles têm sim outros sentimentos bem mais apurados, mas nesse caso a gente consegue, né? Eles assistem filme normalmente, como a gente. Normalmente eu assisto legendado daí, mas sentem também. E achei bem interessante porque ele mostra, normalmente a criança tem essa pureza maior do que o adulto, né? O adulto acaba esquecendo, deixando isso de lado pela correria do dia a dia, outros fatores, mas a criança ela já sente mais isso, né? Tem alguns filmes, Netflix pelo menos, tem alguns filmes que tem audiodescrição. Aí geralmente quando tem algum som que é muito importante pro filme aparece. Legal. Muito bom. Exatamente. A questão da importância da empatia, né? As crianças realmente elas são muito inocentes e são muito sinceras também. Então, quando a gente começa a assistir, você não necessariamente precisa ouvir, né, e conseguir entender o que aqueles jovens estavam conversando entre eles, né, o que eles fizeram, o gesto que eles fizeram, e no final você vê eles conversando em libras, né, com a amiguinha, foi realmente para proporcionar essa mesma emoção, né, que nem o Thiago falou, a gente capta as emoções muito pelo áudio, né, então dentro do marketing mesmo a gente tem a questão do marketing sensorial, que é trabalhar realmente, então quando você não tem uma percepção, não consigo ouvir, por onde buscar a emoção? A emoção pode vir por um cheiro, pela visão, pela vibração. Então são várias formas que você pode proporcionar para que a pessoa possa sentir, né? E a única diferença entre nós ouvintes e um surdo é que ele não ouve. Essa é a única diferença. Eles não têm nenhum outro tipo de problema. É só isso. É só o ajuste da comunicação, né? Para a gente conseguir se conectar. Então, quando eu conversei com o Thiago sobre a questão de fazer um tech talk, né, sobre a inclusão, sobre a questão de Libras, né, sobre os surdos, ele me apresentou uma história, que é a história de vida de David Petter. David Petter, ele conta a história dele, né, e o título da história dele chama Vida Silenciosa. O David Petter, ele é, né, americano, ele é programador e ele é surdo, né? Então, assim, ele conta um pouquinho da história. Ele descobre, quando é criança, né, essa dificuldade, né, e isso começa a crescer, e aí ele descobre que ele é surdo. Ele até usa um aparelho para ajudar, né, a conseguir interpretar melhor a fala, só que ainda assim algumas palavras têm um som muito parecido. Então, isso dificultava um pouco a comunicação, como, por exemplo, a diferença do som do P para o B. Como é muito próximo, se ele frequentasse um colégio onde os professores são só ouvintes e não tivesse intérprete, era muito difícil, né? Então, ele foi crescendo com isso e foi aprendendo. E aí, quando ele chega na vida profissional, ele começa a passar por algumas dificuldades, né? E uma das falas dele é exatamente isso. Dentro do ambiente de trabalho, ele diz que surdez significa que eu não consigo entender ninguém. Quando alguém fala no almoço, eu quero saber o que eles estão dizendo. Eu perco as conversas diárias, o bate-papo, as amizades feitas por a proximidade. E o pior é que eu não tenho escolha na questão. Então, realmente, ele era o único surdo da empresa. E a empresa ela não estava preparada para receber ele. Então, ele acabou tendo uma vida um pouco mais solitária dentro da empresa, porque esse bate-papo que a gente tem, essa abertura que a gente tem, normalmente os papos de corredor, no café, ele era privado. E às vezes a gente acaba fazendo isso, mesmo não sendo intencional, né? A gente tenta comunicar, sente a dificuldade, e aí com o tempo a gente acaba desistindo ou se sentindo um pouco até mesmo envergonhado, cria um bloqueio de se comunicar com essas pessoas, né? Então, no caso dele aconteceu a mesma coisa. Ele se sentia isolado, ele se sentia, né, sozinho.
Outra coisa também que ele relata, né, na história da vida dele é sobre a questão, né, de informações mesmo do dia a dia. Ele descobriu no último dia de trabalho, né, do pessoal, antes de férias, que ele era o único programador que estava na empresa, que os outros 2 estavam em viagem. E eles até tinham um meio de comunicação lá dentro, né, pela tecnologia, mas as pessoas não usavam. Então, a informação sempre partia dele, ele sempre tinha que correr atrás da informação. E às vezes é cansativo quando é só você que tem que pedir, né? Ele se sentia muito excluído, muito isolado. E outra questão também, a questão das conversas em grupos, é muito difícil fazer amizade quando você não consegue se comunicar, né? E principalmente se as pessoas não estão abertas para ter esse contato. Né? Algumas pessoas elas têm preconceito, né? Elas acreditam que se a pessoa é surda, bom, eu não vou falar, não vai ter como interagir. E na verdade não, você pode se adaptar. Né? E outro problema que ele teve era em questão de relacionamentos. Ele diz numa parte da história que ser surdo no amor é uma droga. Porque as pessoas só se apaixonam por quem elas conversam. Né? E isso realmente é muito difícil. Ele dizia que a única opção que ele tinha ou era encontrar alguém surdo, né, ou alguém que soubesse Libras, né, soubesse a linguagem de sinais, porque senão se tornava quase impossível. Né? E aí ele até fala que ele tentar pensar em interagir de forma normal, né, era algo impossível, porque ou tinha problemas durante a comunicação, se tornava algo um pouco mais constrangedor. Então ele acabava evitando. Então, quando a gente pensou no TED Talk, foi exatamente trazer isso, sabe, para a nossa realidade. Eu fico feliz que algumas pessoas tenham já o contato, né, já tiveram contato, entendem essa dificuldade que as pessoas que são surdas enfrentam, né, conseguiu acompanhar um pouco mais de perto o que é isso. Então, a reflexão que eu e o Thiago a gente queria trazer junto com a Dani hoje é: o que vocês fariam se vocês ficassem surdos hoje? O quanto isso impactaria na vida de vocês? Vocês acham que conseguiriam exercer a mesma função? Hoje, se você ficasse surdo, um programador, ele vai continuar programando. E aí, Guilherme? Mas na questão profissional, do trabalho, assim, realmente o que impactaria seria mais parte de relacionamento no trabalho. Mas a sua parte profissional seria afetada? Não. Sua capacidade de raciocínio continua a mesma, né? Você hoje às vezes coloca um fone lá para se concentrar, para não ouvir barulhos externos, né? Concentrar com a beleza. Exato. E quem mais? Como impactaria? Sim. Sim? Sim. Sim, porque eu tenho bastante amizade, até aqui dentro também. Né? Como é que eu vou me comunicar com um cliente? Eu tô ouvindo, mas como é que eu vou falar? Eu teria que mudar de profissão. Eu também. Eu na questão de profissão, é até engraçado porque às vezes a pessoa tá do meu lado e eu mando uma mensagem, não falo. Mas o ponto é mostrar que nossa vida seria afetada? Sim, não tem como dizer que não. Mas não é nada que a gente não possa resolver. Então, assim, vou ter que talvez, vou ter que talvez mudar de função? Sim, talvez sim. Mas isso não significa que você perde a sua capacidade de trabalhar. Você talvez consiga fazer coisas com habilidade maior que você nunca imaginou. Porque você começa a dar atenção a outros pontos, a outras características, qualidades suas como profissional. E como é que tá aqui, não sei se em Maringá se tem algum projeto na UEM, alguma coisa, na questão da língua de sinais para tecnologia? Porque onde eu estudava mesmo, na universidade que eu tinha, ela tinha um programa de iniciação científica voltado a essa questão de deficiência visual, auditiva e da fala. Ela tinha um núcleo tecnológico que era basicamente para utilização de tecnologias para auxiliar nessa vida. Por exemplo, lá a gente tem até um programa, eu participei até do desenvolvimento dele, de um codificador. Ele basicamente, o que a pessoa digitava no celular, ele lançava a voz. Aqui tem algum projeto assim? Em Maringá não tem nada específico voltado para a área tecnológica,
para os surdos. O que tem é cursos da Sesumar, que tem uma tradução para Libras. Mas algo específico para eles, não tem. Infelizmente não tem. Ainda não. A UEM não tem um centro para eles? A UEM porque... tem ali dentro, eu passei, mas ela não é voltado para o que eles próprio para tecnologia mesmo. De TI. É verdade, gente. Ó, na UEM tem um projeto, né, sobre a língua de sinais, né? Tem outros projetos com vários tipos de acessibilidade, né, sobre o síndrome de Down, sobre o autismo, né? Então eles têm alguns projetos, tem alguns monitores que adaptam os materiais, né? E tem surdos e tem intérpretes lá também, né? Mas o problema é que os intérpretes também às vezes não são habilidosos, né? Não tem habilidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais qualificados para trabalhar nessa área, né? Tem sim alguns projetos, né? Só que são bem simples. Voltados para TI? Foco em TI? Boa pergunta. A gente sabe, pro Braille, para cego, adaptação assim, né? Mas para os surdos, a tecnologia para os surdos, né? Vamos pensar que, na verdade, se a gente conseguir a tradução de língua de sinais, tem um intérprete, resolveu todo o problema. A tecnologia também não é tão difícil, né? É só um intérprete. Tem algum tipo de tecnologia assistiva, lâmpada, né? Lâmpada para casa, tecnologia para a vida do surdo, né? Mas na questão da comunicação, a Libras resolve todo o problema, né? Na tecnologia, a tradução, a tecnologia envolvendo tradução também não é perfeita, né? Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu achei... por que tem alguns surdos, eu observo muito, né? Então é assim, quando eu pegava o ônibus aqui no terminal, havia, geralmente no horário de almoço, o pessoal da UEM subia, que é o surdo, e eles falavam gritando, eles faziam gestos gritando. Tem necessidade disso? Por que eles gritavam um com o outro? Deixar a Dani responder. Não, mas eles estavam fazendo sinal de... Eles faziam sinal de Libra, mas eles faziam algum som diferente, a gente não sabia que estava, não sabia identificar. Então, primeiro vamos já pensar, né? Se eles estão emitindo som, não são mudos, né? Mas o ponto é que eles nunca foram para uma fonoaudióloga, talvez não fizeram tratamento, não usaram aparelho, não tiveram esse feedback auditivo, né? Saber que eles estão fazendo um som que não é agradável, né? Eles não escutam, né? Talvez eles mesmos sim nunca perceberam isso, né? E é comum, tá? É comum isso. A minha amigueta falava assim, nossa, mas a gente que tem que gritar com eles, não eles gritar com a gente. Falei, calma gente, não é assim, porque eles estavam conversando, é uma turma, né? Eles andam sempre sabem, junto. Né? Eles não sabem. E eles faziam gestos, falavam em Libras, mas e às eles vezes, faziam igual som eu falei de... a respeito da minha família, né? Às vezes a família, a escola não deu essa dica para eles, né? Tipo, não faz isso, né? Falta informação, né? A família às vezes não ajudou. Não deu Nesse caso aí, não poderia ser o caso de eles terem perdido a audição e estar acostumado a tentar falar e não conseguem entender, e como eles não escutam mais, eles não conseguem perceber o volume. Tem a possibilidade também, Então, mas se já nasceu ouvinte, às vezes ele já aprendeu, né? Geralmente eles falam mais baixo, né? Mas às vezes eles usam aparelho, às vezes tem alguns que fazem implante coclear, né? Mas às vezes, a maioria dos surdos são surdos profundos, ele não consegue regular o volume da voz, né? Aí eu uso aparelho, né? Se eu tiro o aparelho, às vezes eu não percebo se a minha voz está dando certo ou não. Eu consigo controlar isso com a resposta que o aparelho me dá, né? Quais lugares que a gente pode aprender aqui em Maringá? Libras? Então, agora a gente tem Ampacim, né? Tem um curso de Libras, né? A Associação de Surdos de Maringá, SUMAR, também tem, né? Tem as escolas estaduais também que estão ofertando o curso de Libras, né? No CELEM, né? A Igreja Bola de Neve é o sábado, acho que tem um curso de 90 ou R$60. A UFPR também ela libera um curso, a USP também libera um curso online. Os dois têm, a USP e a UFPR tem liberação online do curso. A Aldemar também não, Eu acho que a Sesumar tem um curso de extensão de graça de Libras também. Liberou ano passado graça. A gente já viu né? A gente consegue olhar, mas a Libras é visual, né?
a interação do idioma é que faz a diferença, né? O ensino é meio frio, né? Porque a gente consegue ler, você vai pegar a teoria, mas e na hora da conversação, como você vê ele sinalizando, né? O ritmo é diferente, a língua é viva, né? Quando a gente vai aprender outro idioma, às vezes a gente mergulha e vai para outro país, fazer um intercâmbio para viver a língua, né? Até com o idioma falado acontece isso, né? Eu falo muito pouco inglês, mas eu fui para os Estados Unidos e eu tive um problema lá, assim, antes do problema eu estava entendendo, depois ela começou a tentar falar alguns nomes brasileiros, mas americanizados, e eu não comecei a não entender nada. Aí ela teve que começar a escrever para mim para poder entender qual era o problema, que eram os tickets invertidos, só isso. Olha só, eu tava com um ticket do amigo meu e ele tava com o meu. Aí eu tava tentando pegar um ticket do Renan, e o Renan tentando pegar o meu. Ela falava, Rina. O que é Rina? Aí ela escreveu, Renan, aí foi teve que apelar pro papel. Legal. Uma dúvida. A gente vê é igual a Libras, né? Pode falar. A gente vê na língua falada muita questão da entonação. Às vezes a mesma frase, dependendo da entonação que você coloca, ela tem um significado diferente. E tem uma diferença na também visual, né? Tem uma expressão, a expressão muda muito é a mesma coisa, mas a entonação. E pra gente também, na Libras, a expressão é exato. A expressão facial da língua de sinais é a entonação da língua de vocês, né? A modulação da voz. Exclamação, interrogação, essas coisas mexe muito, né? Facialmente é visível. Isso, a expressão assim, faz parte da gramática da língua de sinais, tem que estar junto com a sinalização. Por exemplo, assim, eu vou agradecer que vocês vieram aqui. Aí você tenta perceber se realmente estou feliz com isso ou não. Por quê? Porque você sabe que eu não tô feliz. É porque você tá fazendo sinais frios, né? E o teu rosto, ele tá, tipo assim, meio triste, né? Se fizesse... Melhorou. Aí, por mais que você não entenda, você pensa, opa, ele tá fazendo mais animado. Até quando eu tive aula de Libras a primeira vez, a professora ela me explicou, quando você vê um intérprete fazendo esses gestos, não é um problema, não é uma questão, porque tem muita gente que fala, por que ele está fazendo aquele gesto, aquela expressão, para que isso, né? E na verdade é parte da língua de sinais, é parte da gramática. Isso, a gramática linguística, E também os ouvintes às vezes brigam com o surdo, né? Às vezes dois surdos brigando. O cara fica bravo, fica doido, né? Aí o ouvinte pergunta, mas vocês estão brigando? Eu falo, não, a gente já tá batendo papo, conversando. Né? Aí ele preparou mais um vídeo aqui. Peraí, eu tenho uma perguntinha rápida. Claro. Libras é língua brasileira de sinais. Exato. O vídeo que você mostrou, ele era em inglês. Ele era um vídeo americano. Na verdade é um vídeo francês. Francês. Francês com uma legenda em inglês. Isso. Os sinais é universal? É o mesmo? É parecido, pelo menos? Não. Se você colocar um americano surdo com um brasileiro surdo, eles não conseguem se comunicar? Então, a Libras, boa pergunta. A Libras não é mundial. Cada país tem o seu idioma, né? Lá tem a SL, que é a língua de sinais americana, né, dos Estados Unidos, né? É bem forte. Eles sinalizaram a SL, né? A Libras é do Brasil, né? Então cada país tem o seu idioma, né? Assim como a gente tem o português, o inglês, o espanhol, o japonês, eles também têm a variação. Até porque a gente fala de uma forma aqui no Brasil, que no inglês, se você for falar, a gente não fala da mesma forma. A gente tem a estrutura da fala diferente, né, de transmitir a mesma mensagem, e assim também acontece em Libras. No Brasil também tem uma diferença cultural do Paraná, por exemplo, com o Norte. Existe sotaques, né? Exato. Mas há uma diferença no Libras. Tem, exatamente. Tem os dialetos, né? Então, vou dar um exemplo de sinais. Ó, aqui a gente faz, no Paraná, faz sinal de verde assim, olha pra mão dela. Verde, ó. Quer fazer? Todo mundo faz aí, vai. Olha lá, verde. Ó, assim também é verde, ó. Verde. No nariz, ó, verde. Verde, ó. Em São Paulo faz verde assim, ó. Verde. Nossa. É variação linguística, é igual ao português, né? Mandioca. Aipim, macaxeira, né? Então, na língua de sinais a gente também vai encontrar esse tipo de coisa, né? É cultural, né? Só que pelo contexto a gente vai entender
dá só o sinal, às vezes tem a falta de reconhecimento do idioma, mas no contexto, né? E na conversa você vai falar, mas o que é isso? Ai, acabou, resolve o problema. Não deixa de entender, né? Exato. Vamos passar o vídeo, né? É um idioma. Exato. É fácil, é simples. É uma comunicação, né? A gente só precisa adaptar. Você apaga a luz pra nós, não? Quer fechar a cortina? Vamos ver se... Pode ser, onde que tá uma Tá aqui. Tem que tirar a garrafinha. Então, assim, são pequenas ações que fazem toda a diferença, né? A gente vai trazer um vídeo que mostra exatamente isso. Quando a gente tem esse olhar, como que a gente passa a ter um olhar diferente, essa percepção, a gente começa a entender que são pequenos atos. O ato de não gritar com a pessoa, o ato de não cochichar, não falar com a mão na frente, não tem necessidade disso, né? Então, é tratar o outro com empatia, tratar o outro igual. É só ajustar a forma de comunicação. Tá, então eu trouxe Opa! Obrigado. Opa! Só fica na sala quem tem ensaio do coral. Isso, eu acho que vai precisar de produção. Chum, chum, chururu, chum. A Dani falou assim, podia todo mundo fazer em sinais. Só fica na sala quem tem ensaio do coral. Essa é a visão da criança. Exatamente. Então, a inclusão não é simplesmente eu vou traduzir, eu vou deixar ele de canto, eu vou colocar ele dentro da empresa, onde ele não precise ter contato com as pessoas. Não, a inclusão é a gente adaptar o ambiente, a gente preparar as pessoas. Ter o contato. Exato, e ter o contato, assim como a gente teria com ouvintes, né? Então, o objetivo de hoje foi trazer um pouquinho mais sobre essa realidade para que vocês possam ter um pouco mais de contato. E é isso, gente. Obrigado, a gente agradece a presença de vocês. A gente que agradece.